Às 18h47 de uma noite de domingo, minha enteada grávida de 8 meses apontou para o outro lado da minha própria mesa de jantar e disse: "Meu pai está morto. Aquele quarto agora é para o meu bebê. Vá embora." Ninguém à mesa a lembrou em que casa ela estava sentada. Lembro-me da hora exata, porque o velho relógio de parede sobre a porta tinha acabado de passar das 7h menos 15 e eu estava me perguntando se deveria me levantar para esquentar o molho da carne. Era o tipo de coisa em que eu ainda pensava naquela época. Molho café se todos tinham batatas suficientes. Manter as pessoas confortáveis havia se tornado um hábito. Meu nome é Lorena. Eu tinha 58 anos naquela primavera e meu marido Otávio estava morto há 7 meses. Fomos casados por 17 anos. 7 meses parece tempo suficiente para entender que alguém se foi. Não é. Eu ainda acordava algumas manhãs e estendia a mão para o lado dele da cama antes que minha mente se desse conta. Seus óculos de leitura ainda estavam na gaveta de cima da mesa de cabeceira. Eu havia doado a maior parte de suas roupas, mas não conseguia fazer nada com aqueles óculos. Otávio costumava usá-los baixos, no nariz, enquanto lia o jornal Zero Hora, e depois olhava por cima deles sempre que achava que eu estava dizendo algo ridículo. Eu sentia falta daquele olhar. Sentia a falta de muitas coisas. O jantar de domingo era a tradição dele, então, depois que ele morreu, continuei fazendo. Talvez esse tenha sido o meu primeiro erro. Naquela noite, eu fiz carne de panela, cenouras, purê de batatas e aqueles pãezinhos congelados que Otávio sempre gostou, embora afirmasse que os caseiros eram melhores. Sua filha Tamara sentou-se à minha frente com uma mão apoiada na barriga. Seu marido Felipe estava ao lado dela. O filho de Otávio, Vinícius, sentou-se na ponta da mesa. Tamara tinha 32 anos e o bebê estava para chegar em cerca de 5 semanas. Ela mal havia tocado na comida quando disse casualmente: "Então, Felipe e eu vamos nos mudar no próximo fim de semana." Pensei ter ouvido errado. Baixei meu garfo. "Mudar para onde?" Ela olhou para mim como se a resposta fosse óbvia. "Para cá." Felipe continuou comendo. Vinícius parou. Eu disse: "Você quer dizer que gostaria de ficar aqui por um tempo?" Tamara suspirou. Aquele pequeno suspiro me incomodou mais do que deveria. "Lorena, nosso aluguel vence no final do mês. Não vamos assinar por mais um ano quando há uma casa de 4 quartos aqui com uma pessoa só." Olhei para Felipe. Ele finalmente levantou o olhar. "Faz sentido financeiramente." Essa frase quase me fez rir. Felipe trabalhava com vendas de carros de luxo na Zona Norte e, pelo que Otávio costumava dizer, Felipe podia fazer uma má ideia soar como uma estratégia de investimento se você lhe desse 5 minutos. Dobrei meu guardanapo. "Por quanto tempo vocês planejavam ficar?" Tamara deu de ombros. "Até a gente resolver as coisas." Então ela sorriu um pouco e disse: "Na verdade, já estávamos conversando sobre o andar de cima." O andar de cima. O quarto principal. Eu a encarei. Ela continuou como se estivéssemos discutindo cores de tinta. "Tem o banheiro maior e há espaço suficiente para o berço. Depois poderíamos transformar o quarto menor ao lado no quarto do bebê." Eu disse: "Esse é o meu quarto." Tamara recostou-se. Por enquanto. Por um segundo, ninguém disse nada. Ouvi o motor da geladeira ligar atrás de mim. Eu disse: "O que isso significa?" Ela esfregou a barriga e pareceu irritada. "Lorena, o papai não está mais lá." Essa frase me atingiu de forma diferente das outras. Otávio passou os últimos 5 meses de sua vida principalmente naquele quarto. Naquela altura, o câncer de pâncreas havia lhe tirado quase tudo que as pessoas associavam a ele. Ele era dono da Náutica d'Angeli Docas por mais de 30 anos. Tinha 1,85
ombros largos, o tipo de homem que podia carregar a ponta de uma seção de doca com 2 funcionários mais jovens e ainda reclamar que eles estavam se movendo muito devagar. No final, eu tinha que ajudá-lo a ficar de pé. Algumas noites eram necessários meus 2 braços em volta de sua cintura apenas para levá-lo 3 metros até o banheiro. Meus joelhos ficaram ruins durante aqueles meses. Ganhei 12 quilos porque comia em pé nos balcões e dormia em pedaços. Parei de pintar o cabelo, parei de notar minha aparência na verdade. Mas eu fiquei, todas as noites, todas as consultas, todos os alarmes de medicação. E agora Tamara estava me dizendo que porque Otávio estava morto, sua ausência de alguma forma havia criado uma vaga. Eu disse com muita calma: não vou lhe dar meu quarto. O rosto dela mudou. Você não precisa de tanto espaço. Eu moro aqui. Nós também a partir da próxima semana. Não, Tamara, vocês não moram. Felipe olhou para o prato. Olhei para Vinícius, ele se mexeu na cadeira. Tami, disse ele baixinho, talvez seja melhor recuar um pouco. Ela virou a cabeça bruscamente para ele. Fique fora disso. Então ela olhou para mim. Suas bochechas estavam coradas. Meu pai está morto. Aquele quarto agora é para o meu bebê. Vá embora. Lá estava. Eu esperei, sinceramente esperei. Esperei que Vinícius dissesse algo mais forte que Felipe, dissesse à esposa que ela havia passado dos limites, que alguém reconhecesse que eu havia enterrado meu marido 7 meses antes e agora estava sendo expulsa da casa onde cuidei dele. Ninguém o fez. E algo dentro de mim simplesmente se aquietou. Por 17 anos, sempre que Tamara fazia um comentário ácido, Otávio apertava minha mão mais tarde e dizia: dê um tempo a ela. Eu lhe dei 17 anos. Levantei-me. Ok. Tamara piscou. Ok o quê? Eu vou embora. Ela realmente deu uma risada nervosa. Ah, qual é? Não seja dramática. Não acho que estou sendo dramática. Subi as escadas. Meu joelho doeu na metade do caminho e tive que me segurar no corrimão por 1 segundo. No quarto, peguei 2 malas jeans suéteres, roupas íntimas, produtos de higiene, meus remédios, carregador de celular. Então, abri a mesa de cabeceira de Otávio. Seus óculos de leitura estavam exatamente onde eu os deixei. Coloquei-os na minha bolsa. Tamara apareceu na porta enquanto eu fechava a segunda mala. Você está falando sério que vai embora hoje à noite? Olhei para ela. Você me disse para ir embora. Eu estava com raiva. Eu sei. Ela cruzou os braços. Então para onde você vai? Eu não respondi. Às 20h18, coloquei as malas no meu Honda HR-V e saí de casa. Não fui para um hotel. Não liguei para uma amiga pedindo um sofá. Cerca de 40 minutos depois, saí da estrada principal perto de Itapuã e segui por uma estradinha estreita, ladeada por ipês que começavam a brotar. No final havia uma pequena casa de madeira com uma varanda telada e janelas escuras. Estacionei. Meu joelho reclamou quando saí. Então meti a mão na bolsa, encontrei uma chave que não usava há anos e abri a porta da frente. As luzes se acenderam. Tamara achou que tinha me expulsado sem ter para onde ir. O que ela não sabia era que a pequena chácara com vista para a lagoa já me pertencia. 3 dias depois, acordei com o som do aquecedor a gás batendo como se alguém tivesse derrubado uma chave de boca dentro dele. Por um segundo confuso, não sabia onde estava. Então vi a lagoa pela janela do quarto. Água cinzenta, galhos nus, um casal de marrecas andando pela beira do quintal como se fossem os donos do lugar. E eu me lembrei. A chácara pertencera aos meus pais. Eles a compraram em 1989, na época em que aquele lado da lagoa ainda era tão tranquilo que meu pai reclamava se mais de 2 barcos passassem antes do café da manhã. Depois que mamãe morreu, minha irmã e eu a herdamos juntas. Alguns anos depois, ela quis dinheiro para se mudar para Portugal, então comprei a parte dela. Otávio sabia da chácara, é claro.
Nunca foi um segredo. O que Tamara não sabia era que eu a mantive inteiramente em meu nome. Nos últimos 12 anos, eu a aluguei para um professor de história aposentado da URGS, chamado Seu Franco. Ele se mudou para uma casa de repouso naquele inverno, e eu estava lentamente consertando o lugar depois que ele saiu. Nada chique. Aquecedor de água novo, pintura fresca, uma tela da varanda consertada. Pedi para alguém lixar o piso porque Otávio disse que se um dia nos aposentássemos lá, ele não passaria seus últimos anos olhando para aquele assoalho arranhado. Ele nunca teve a chance. Essa era a parte que ninguém via quando me imaginavam desfrutando de algum refúgio secreto à beira da lagoa. Na minha primeira noite lá, chorei sentada no balcão da cozinha com um pacote de biscoitos, água e sal. Eu tinha esquecido de comprar mantimentos. A torneira da pia pingava a cada 11 ou 12 segundos. O aquecedor fazia aquele barulho horrível. Meu joelho direito latejava de carregar malas e a chácara cheirava vagamente a madeira velha e desinfetante de limão. Às 2h13 da manhã, olhei para o quarto escuro e pensei, Otávio teria consertado aquela torneira antes mesmo de tirar o casaco. Então chorei mais forte. Não porque queria voltar para casa em Porto Alegre, mas porque queria meu marido de volta. Há uma diferença. Na manhã seguinte, Sônia apareceu trazendo 2 cafés de uma padaria e um saco de papel com pães de queijo. A irmã mais velha de Otávio nunca acreditou em chegar de mãos vazias ou silenciosamente. Ela entrou, olhou em volta e disse: "Bem, isto é mais agradável do que a cela de prisão que imaginei depois que a Tamara te expulsou." Eu ri apesar de mim mesma. "Bom dia para você também." Ela me entregou um café. "Então seu rosto mudou." Ela realmente disse isso? Eu assenti. Sônia sentou-se à pequena mesa da cozinha. "Ela não pode te expulsar da sua própria casa." "Eu sei." "Então por que você saiu?" Tirei a tampa do meu café e olhei para o vapor. Essa pergunta também vinha me incomodando. Finalmente eu disse, porque acho que precisava ver o que ela faria se ninguém a impedisse. Sônia me estudou. Então ela assentiu uma vez. "Isso", disse ela, "eu entendo." Ao meio-dia eu tinha compras do Zafari, uma cortina de chuveiro nova de um hipermercado e 3 empresas de conserto de aquecedores salvas no meu celular. Por algumas horas a vida pareceu quase normal. Então Vinícius ligou. Ele parecia desconfortável antes mesmo de dizer alô. "Lorena, só para você saber, a Tamara e o Felipe já estão trazendo as coisas deles." Fechei os olhos. "Para casa?" "Sim." "Para o meu quarto?" Houve uma pausa. "Sim." Olhei para a lagoa. "Claro que estavam." Vinícius continuou falando. Ele me disse que a renda de Felipe estava ruim há meses. A concessionária de luxo havia mudado as estruturas de comissão e ele não estava batendo as metas. Tamara e Felipe também tinham dívidas. Cerca de R$ 45 mil entre cartões de crédito e um empréstimo pessoal, pelo que Vinícius entendeu. O contrato de aluguel deles estava terminando. O bebê estava chegando. "Eles estavam contando com a herança do papai", disse Vinícius. "Contando com o quê, exatamente?" "Acho que eles não sabem." Essa resposta me disse muito. Tamara não estava apenas de luto. Ela havia construído todo um plano financeiro em torno de um dinheiro que presumiu que apareceria. Eu disse, Otávio alguma vez prometeu a casa a ela? Não. A empresa? Não que eu saiba. Então o que exatamente ela acha que vai herdar? Vinícius suspirou. Acho que ela acha que é tudo. Naquela tarde tentei não pensar nisso. Desembalei toalhas, limpei um armário, encontrei uma das velhas tigelas de vidro da minha mãe em um armário e fiquei lá, sorrindo, como uma boba. Às 16h26, meu telefone tocou. Tamara. Quase deixei ir para a caixa postal, então vi a segunda chamada entrar imediatamente. Atendi. Ela não disse alô.
Por que você me bloqueou de mudar as contas de serviço? Sua voz era tão aguda que por meio segundo pensei que algo tivesse acontecido com o bebê. O quê? A conta de luz. Eles estão dizendo que não posso mudar. Apoiei-me no balcão. Eu não bloqueei nada. Bem, alguém bloqueou. Por que você está mudando a conta de luz? Porque estou morando aqui agora. Lá estava. Não ficando aqui, morando aqui, eu disse. Tamara, em nome de quem está a conta? Ela ficou quieta por um instante. Seu. Então essa provavelmente é a sua resposta. Ela fez um som de raiva. Isso é ridículo! Não, o que é ridículo é que você está tentando mudar as contas da casa 3 dias depois de me dizer para ir embora. Estou tentando organizar as coisas antes que o bebê chegue. Na minha casa. Na casa do papai. Deixei o silêncio pairar. Então eu disse, conversamos mais tarde. Desliguei. Na manhã seguinte, liguei para a CPE. A atendente foi educada. Ela me disse que alguém havia tentado adicionar um novo contato principal e atualizar as informações de faturamento, mas não haviam concluído a solicitação, porque o titular da conta precisava autorizar. Nada ilegal havia acontecido, nada dramático, mas me disse exatamente o que eu precisava saber. Tamara não estava esperando para ver o que aconteceria. Ela estava se instalando. Então liguei para o Dr. Arantes. Ele cuidava da papelada da empresa de Otávio há anos e nos ajudou a atualizar os documentos de sucessão após o diagnóstico. Ele atendeu no 3º toque. Lorena, Dr. Arantes, preciso lhe perguntar algo sobre a casa. Qual casa? A casa de Porto Alegre. Houve uma pausa. O que tem ela? Contei a ele a história. Não todos os detalhes emocionais, apenas os fatos. O jantar de domingo, Tamara se mudando o quarto à conta de luz. Quando terminei, Arantes ficou em silêncio por vários segundos. Então ele disse, venha ao meu escritório amanhã de manhã. Isso me deixou nervosa. Por quê? Porque acho que a Tamara está operando sob um mal-entendido. Na manhã seguinte, dirigi até ao centro e sentei-me à sua frente enquanto ele puxava os registros de propriedade em seu computador. Arantes ajustou seus óculos. Lorena, você comprou aquela casa em 2002? Sim. Você se casou com o Otávio em 2006? Sim. E você nunca transferiu a titularidade? Não. Ele virou o monitor um pouco na minha direção. Então Otávio nunca foi o dono. Olhei para a tela. Meu nome. Apenas meu nome. Arantes tocou no registro com um dedo. Tamara não herdou sua casa. Recostei-me. Pela primeira vez desde o jantar de domingo, senti algo além de mágoa. Não satisfação, exatamente, clareza. Tamara não havia herdado meu quarto. Ela não havia herdado a cozinha, ela não havia herdado a garagem, ela não havia herdado uma tábua do assoalho. E ela não tinha ideia. Uma semana depois daquele jantar de domingo, recebi uma ligação de um empreiteiro chamado Miguel. Eu estava na cozinha da chácara, tentando descobrir por que a lava-louças cheirava a porão úmido, quando meu telefone tocou. Será a Lorena? Sim. Aqui é o Miguel da Reformas Dutra. Eu só queria dar um retorno sobre os orçamentos para sua casa na rua Barão do Sol. Parei o que estava fazendo. Que orçamentos? Ele ficou em silêncio. Esse foi o primeiro sinal de que algo estava errado. A reforma do andar de cima. Ele pediu uma reforma do andar de cima. Outra pausa. Então Miguel disse com cuidado. Eu me encontrei com o Felipe na propriedade. Claro que sim. Puxei uma cadeira e sentei-me. O que exatamente Felipe pediu para você fazer? Miguel claramente percebeu que havia se metido em um problema de família e não queria fazer parte dele, mas explicou Felipe havia pedido orçamentos para abrir a parede entre 2 quartos de cima, reformar o banheiro principal, trocar parte do piso, instalar armários de berçário embutidos e modernizar parte da cozinha. O total preliminar era de cerca de R$150.000. Algo foi assinado? Perguntei. Não, senhora. Alguém começou a trabalhar.
Absolutamente não. Isso era importante. Miguel não havia verificado a escritura porque Felipe ainda não o havia contratado. Ele simplesmente andou pela casa, tirou medidas e preparou um orçamento. O que ele lhe disse? Perguntei. Miguel hesitou. Ele disse que estavam assumindo a casa da família da esposa dele. Quase admirei a formulação. Não era exatamente uma mentira, mas nem de longe a verdade. Agradeci a Miguel e disse a ele que não haveria reformas autorizadas por mim. Então sentei-me àquela mesa da cozinha por vários minutos, olhando para o meu telefone. 150 mil reais. Tamar e Felipe não podiam pagar outro aluguel de apartamento, mas aparentemente podiam imaginar uma reforma de 150 mil reais. Naquela tarde, Sônia passou por lá. Quando contei a ela, ela tirou os óculos e esfregou os olhos. Eles estão reformando uma casa que não é deles. Planejando. Com que dinheiro? Acho que com o dinheiro que planejam herdar. Sônia olhou para mim. Eles já herdaram? Não. Eles sabem quanto vão herdar? Não. Ela colocou os óculos de volta. Bem, isso é eficiente. Eu ri. Precisava. 2 dias depois, a situação ficou ainda mais ridícula. Uma loja de móveis ligou sobre a entrega de um sofá para a casa de Porto Alegre. Um sofá italiano de 25 mil reais. Aparentemente, meu número de telefone ainda estava associado ao endereço de uma compra que Otávio e eu havíamos feito anos antes. A mulher perguntou qual horário de entrega funcionaria para mim. Acho que houve um engano. Ela confirmou o endereço. Então ela disse que o nome do comprador era Felipe. Esfreguei a testa. Não autorizei a entrega de móveis naquela propriedade. Houve alguma confusão. Um supervisor se envolveu e, eventualmente, a entrega foi interrompida. Felipe me ligou 20 minutos depois. O que você fez? Impedia que um sofá que não comprei fosse entregue na minha casa. Nós pagamos por ele. Então mande entregar em algum lugar que seja seu. Ele desligou na minha cara. Mais tarde soube que ele perderia parte do sinal por causa dos termos de cancelamento. Quando contei a Sônia, ela riu tanto que começou a tossir. 25 mil reais? Aparentemente é italiano. Por esse preço, é melhor que ele também cozinhe. Essa foi provavelmente a maior diversão que tive naquele mês. Não durou. Na terça-feira seguinte, Arantes me pediu para voltar ao seu escritório. O contador de longa data de Otávio, seu Gilberto, juntou-se a nós. Gilberto estava revisando os registros finais da Náutica d'Angelo e Docas. Otávio havia construído aquela empresa a partir de uma picape usada e um reboque emprestado. Na época em que adoeceu, 15 pessoas dependiam dela para seu sustento. A doença atingiu a empresa com força. Otávio perdia orçamentos, projetos atrasavam, os custos de seguros continuavam chegando, houvesse trabalho ou não. Eu sabia de tudo isso. O que eu não pensava há meses era em quanto dinheiro eu havia colocado para mantê-la viva. Gilberto colocou uma planilha na minha frente. Você reconhece essas transferências? Eu reconheci. 90 mil, 70 mil, 40 mil outros, 250 mil. Elas se estendiam por cerca de 18 meses. O total na parte inferior era de 450 mil reais. Fiquei olhando. Eu sabia que era muito. Gilberto assentiu. Os livros tratam isso como adiantamentos seus para a empresa. Arantes acrescentou. E Otávio assinou recibos para eles. Lembrei-me daqueles papéis. Na época, não pareciam importantes. Eu estava pensando em horários de quimioterapia e se Otávio conseguiria manter a sopa no estômago. Dinheiro era apenas mais uma emergência. Então, o que acontece agora? Perguntei. Arantes cruzou as mãos. A empresa tem que quitar dívidas legítimas antes que os interesses comerciais restantes sejam distribuídos sob o plano de sucessão de Otávio. Pensei imediatamente em Tamar e Vinícius.
Não quero tirar a herança deles. Você não está. A voz de Arantes era firme. Não é o dinheiro dele sendo tirado, é um dinheiro que a empresa já lhe devia. O que restar será tratado de acordo com o plano de sucessão de Otávio. Essa distinção era importante para mim. Eu não queria uma vingança que exigisse roubar dos filhos de Otávio. Eu queria que eles parassem de tratar minha vida como algo que pudessem dividir entre si. Naquela noite, Vinícius ligou. Sua voz soava diferente. Lorena, posso te contar uma coisa sem que você fique brava comigo? Isso geralmente não é um começo promissor. Ele deu uma risadinha nervosa. Então nada. Vinícius, a Tamara tem falado com as pessoas. Sobre o quê? Sobre você. Meu estômago se contraiu. Ele me disse que ela havia falado com parentes do lado de Otávio. Uma tia em Gramado, 2 primos, um amigo da família que conhecia Otávio há 30 anos. A história que Tamara estava contando era simples. No final da doença de Otávio, eu não consegui lidar. Eu me afastei. Ela e Vinícius tiveram que intervir, porque eu praticamente abandonei o pai deles. Por alguns segundos, não consegui falar. Olhei para a chácara, para os óculos de leitura de Otávio no balcão. Ela disse que eu o abandonei. Vinícius não respondeu de imediato. Isso foi resposta suficiente. De repente, não estava mais pensando na casa na reforma de R$150 mil ou no ridículo sofá italiano de Felipe. Lembrei-me de uma noite perto do fim, quando Otávio estava fraco demais para ficar de pé sozinho. Ele ficou envergonhado por eu ter que ajudá-lo a ir ao banheiro. Ele não parava de se desculpar. Eu estava com os braços em volta de sua cintura, tentando manter nós dois firmes. E eu disse: Otávio, depois de 17 anos, você realmente acha que é isso que vai me assustar? Ele riu mal, mas riu. Dormi em uma poltrona reclinável ao lado de sua cama de hospital naquela noite e na maioria das noites seguintes. Agora a filha dele estava dizendo às pessoas que eu o havia abandonado. Esse foi o momento em que tudo mudou para mim. Tomar meu quarto era uma coisa, tentar tomar minha história com Otávio era outra. 3 dias depois que Vinícius me contou o que Tamara andava dizendo, meu celular começou a encher de mensagens de pessoas que não haviam ligado uma única vez durante o último mês de Otávio. Só isso já me dizia alguma coisa. Sua prima Lúcia escreveu primeiro. Sei que todos estão de luto, Lorena, mas expulsar a Tamara tão perto da data do parto parece desnecessariamente cruel. Li 2 vezes. Eu não havia expulsado ninguém. Na verdade, eu era quem estava morando em outro lugar. Então, a tia de Otávio Carol ligou de Gramado. Ela tinha 74 anos e conhecia Tamara desde o nascimento. Entendi porque seu instinto era protegê-la. O que eu não esperava foi a frase que ela usou. Otávio teria vergonha de como você está tratando a filha dele. Eu estava na fila do caixa da Panvel quando ela disse isso. Por um momento, não consegui me mover. A caixa já havia começado a passar minha pasta de dentes e meu creme para artrite. E lá estava eu, segurando meu celular, enquanto uma mulher que não via Otávio há 6 meses me dizia o que ele teria pensado. Paguei, caminhei até meu carro e sentei-me ao volante. Não chorei. Quase desejei ter chorado. Em vez disso, comecei a me perguntar se eles estavam certos. Essa é a coisa feia de ser acusada por pessoas suficientes. Mesmo quando você sabe os fatos, eventualmente começa a rever seu próprio comportamento. Tamara estava grávida de 8 meses. O pai dela estava morto. O marido dela não estava ganhando o que costumava. Eu estava piorando as coisas porque estava com raiva. Por uma noite, considerei seriamente ligar para Arantes e dizer para ele esquecer tudo. Deixá-los ficar por 6 meses, talvez 1 ano. A casa não estava fazendo mal a ninguém. Então Sônia apareceu. Contei a ela o que estava pensando.
Ela ouviu sem interromper o que para Sônia era praticamente uma emergência médica. Finalmente ela disse: "Você os quer lá?" Não. "Você os convidou?" Não. A Tamara pediu. Olhei para ela. Não. Sônia tomou um gole de café. "Então não confunda rendição com bondade." Eu suspirei. "Ela vai ter o bebê." "Sim, as mulheres têm tido bebês sem roubar o quarto da madrasta há bastante tempo." Eu ri antes que pudesse me conter. Sônia se inclinou para a frente. "Ajudar alguém é deixá-lo ficar na sua casa, Lorena. O que a Tamara fez foi dizer que a casa deixou de ser sua porque o Otávio morreu. Não são a mesma coisa." Isso ficou comigo. Na manhã seguinte, Tamara tornou a decisão mais fácil. Às 9h06, ela me enviou uma mensagem de texto. "Vamos trocar as fechaduras na segunda-feira. Por favor, agende um horário para pegar o que você deixou." Fiquei olhando para a tela. Então tirei um print e encaminhei para Arantes. Ele ligou menos de 10 minutos depois. "Não responda." Eu não ia. Bom, Arantes não estava interessado em criar uma cena de despejo dramática. Ele explicou que quando membros da família são permitidos em uma casa e estabelecem ocupação, removê-los não é algo que você improvisa porque está com raiva. Documentaríamos tudo e usaríamos o processo escrito apropriado. Então foi o que fizemos. Sem polícia na porta, sem pertences jogados na grama, sem briga aos gritos. Tamara e Felipe receberam uma notificação extrajudicial informando que não tinham permissão para permanecer indefinidamente e que precisariam desocupar o imóvel dentro do prazo aplicável. Previsivelmente, isso produziu outra rodada de indignação. Parei de ler o grupo da família no WhatsApp. Cerca de uma semana depois, fui à náutica d'Ângelo e Docas para pegar algumas coisas pessoais de Otávio. Eu não entrava lá desde pouco depois do funeral. O lugar cheirava exatamente o mesmo café madeira, água da lagoa e algum produto de limpeza industrial que eles usavam nos pisos de cimento. Por um segundo esperei que Otávio saísse de seu escritório reclamando que alguém pediu os parafusos errados. Em vez disso, sua gerente de escritório de longa data, Marisa, me abraçou. Antes de eu sair, ela disse: "Há algo na mesa dele que acho que você deveria ter." Ela me trouxe um envelope branco simples. Meu nome estava na frente com a caligrafia de Otávio. Sentei-me em seu antigo escritório e o abri. Não era um testamento. Não era um documento legal secreto. Era apenas Otávio falando comigo. Ele se desculpou por algo que eu não havia percebido que o incomodava. Todos aqueles anos em que Tamara foi difícil, ele continuava me dizendo para dar tempo a ela. "Pedi para você ser paciente porque era mais fácil do que pedir aos meus filhos para amadurecerem." Tive que parar de ler. Aquilo soava exatamente como ele. Então, na metade da segunda página, eu ri. Otávio mencionou a poltrona azul horrível na chácara. Eu odiava aquela caveira desde o dia em que ela comprou em um bazar de usados. Sua carta dizia: "Se você um dia acabar morando na chácara, não jogue fora a caveira azul. Ainda é a caveira mais confortável que já tivemos e você ainda está errada sobre ela." Cobri a boca. Eu estava rindo e chorando ao mesmo tempo naquele escritório vazio. Perto do fim, Otávio mencionou a empresa, não os números. Ele simplesmente disse que sabia quanto de minhas próprias economias eu usei para manter seus funcionários pagos enquanto ele estava doente. Então ele escreveu: "Não deixe a culpa transformar o que você trabalhou em algo que todo mundo acha que tem direito." Dobrei a carta com cuidado. Os registros contábeis provavam a dívida. Aquela carta provava outra coisa. Otávio havia notado. Ele sabia o que aqueles anos me custaram. 2 noites depois, Vinícius me enviou 6 prints de tela. Eu já estava na cama quando chegaram. As primeiras mensagens eram entre Tamara e Felipe de meses antes de Otávio morrer. No início, eram sobre despesas, o aluguel, o bebê, as comissões de Felipe.
Então, cheguei ao quarto print. Tamara havia escrito: "A gente se muda para a casa do papai depois. Assim que o bebê estiver instalado lá, a Lorena não vai nos fazer sair." Felipe respondeu: "E eventualmente ela vai vender. Ela não precisa de um lugar tão grande." Sentei-me. Outra mensagem de Tamara. Exatamente. Ela vai ceder antes de nos fazer mudar com um bebê. Li aquela frase 3 vezes. Então isso não começou no jantar de domingo. O jantar foi simplesmente a primeira vez que ela disse o plano em voz alta. Na manhã seguinte, Arantes ligou sobre a reunião final de contabilidade do espólio de Otávio. Estava marcada para 3 semanas depois. "Você se sente confortável em comparecer?" ele perguntou. 1 mês antes eu provavelmente teria encontrado uma desculpa para não ir. Olhei para a sala da chácara. A poltrona azul horrível de Otávio estava ao lado da janela. Eu a encontrei sob uma capa de poeira no depósito. Eu sorri. "Sim", eu disse, "estarei lá." E pela primeira vez desde que Tamara me mandou embora, eu não estava indo para me defender. Eu estava indo porque finalmente não tinha mais nada a explicar. A reunião do espólio foi em uma manhã de quinta-feira no escritório do Dr. Arantes, no centro de Porto Alegre. Cheguei 12 minutos adiantada. Era um hábito pelo qual Otávio costumava me provocar. "Se a Lorena chegar na hora", ele dizia, "verifique o tempo, algo está errado." Sentei-me no meu carro por 1 minuto antes de entrar. Meu estômago estava apertado. Passei 3 semanas dizendo a mim mesma que era apenas uma reunião de contabilidade. Números, registros de propriedade, documentos. Mas as famílias podem transformar papelada em algo pessoal mais rápido do que se imagina. Tamara e Felipe já estavam lá quando entrei na sala de reuniões. Tamara parecia exausta. Sua gravidez havia chegado àquele estágio em que ficar confortável em qualquer cadeira parecia impossível. Vinícius sentou-se perto da janela. Sônia me deu um pequeno aceno. Arantes estava na cabeceira da mesa com seu Gilberto, o contador de Otávio. Ninguém trocou cumprimentos. Arantes começou com a náutica d'Ângela e Docas. Gilberto revisou os ativos da empresa, as obrigações pendentes, as questões fiscais e o valor estimado. Observei Felipe se inclinar para a frente sempre que Gilberto mencionava um número grande. Então Gilberto passou para os passivos. Ele chegou a uma linha e disse: "Adiantamentos documentados a pagar a Lorena D'Angelo, R$ 450 mil." A cabeça de Tamara se levantou. "O quê?" Gilberto repetiu. Ela olhou para mim. "Para quê?" Arantes respondeu antes que eu pudesse. "Fundos que Lorena adiantou para a empresa durante a doença de Otávio." Tamara franziu a testa. "Mas ela era esposa dele." "Sim. Você não deve dinheiro à sua esposa", Gilberto falou calmamente. "Otávio não. A empresa sim." Ele colocou cópias dos registros na mesa. Transferências, lançamentos contábeis, recibos assinados, datas. Tamara folheou-os mais rápido do que poderia ler. "Isso é ridículo." "Não é incomum", disse Gilberto. "A empresa precisava de liquidez. Lorena forneceu. Os adiantamentos foram registrados." Tamara olhou para mim. "Então você recebe R$ 450 mil antes de nós?" Odiei o tom daquilo. Então respondi eu mesma. "Estou recebendo de volta um dinheiro que eu já investi." Arantes explicou que após a resolução das obrigações legítimas, os interesses comerciais restantes ainda seriam distribuídos de acordo com o plano de sucessão de Otávio. Tamara e Vinícius não estavam sendo deserdados, ninguém estava tirando o que Otávio lhes deixara. Tamara simplesmente estava contando com o dinheiro antes de entender de onde ele vinha. Então Arantes passou para casa. Tamara disse imediatamente: "Não entendo porque isso faz parte desta reunião. Essa é a nossa casa de família." Arantes deslizou uma cópia da escritura pela mesa. "Não faz parte do espólio de Otávio." Tamara olhou para ele.
O quê? Lorena comprou a propriedade em 2002. Ela e Otávio se casaram em 2006. A titularidade permaneceu com Lorena. Felipe parou de se mover. Arantes continuou. Otávio nunca foi o dono da propriedade. Tamara olhou para a escritura. Depois para mim, depois de volta para Arantes. Observei a compreensão se espalhar pelo rosto de Felipe. O empreiteiro, os planos do berçário, o sofá, tudo havia sido construído em torno de algo que eles nunca possuíram. Tamara afastou o papel. Papai morou lá por 17 anos. Sim, morou, eu disse. Então é a casa dele. Era o lar dele, eu disse. Isso não a torna a propriedade dele. O rosto dela ficou vermelho. Então ela disse algo que acho que carregava há anos. Você não era da família dele antes de se casar com ele. Nós éramos. Ninguém se moveu. Doeu. Gostaria de poder dizer que não. Depois de 17 anos, parte de mim ainda temia que os filhos de Otávio vissem nosso casamento como uma longa visita que terminou quando ele morreu. Peguei minha bolsa. Eu sei. Tamara pareceu surpresa. Tirei a carta de Otávio. Nunca pedi para estar lá antes de vocês. Nunca pedi a ele para escolher. Olhei para as páginas. Mas eu era a esposa dele. Li apenas uma pequena parte. As palavras de Otávio sobre me pedir para ser paciente porque era mais fácil do que pedir a seus filhos para amadurecerem, em seguida, algumas linhas sobre os anos que compartilhamos e o que fiz enquanto ele estava doente. Tamara olhou para a mesa. Dobrei a carta. Ela disse de repente: Você nem estava lá metade do tempo no final. Vinícius olhou para ela. Tamara, não todo mundo age como se ela tivesse feito tudo. Abri a pasta que havia trazido. Dentro estava o calendário de cuidados paliativos de Otávio. Não algo que eu havia criado para esta reunião. Era o mesmo calendário surrado que eu mantinha no balcão da nossa cozinha. Horários de medicação, visitas ao oncologista, consultas da enfermeira domiciliar, minhas anotações sobre o que Otávio comia e quando passava mal. Empurrei-o em sua direção. Não preciso que você me agradeça por cuidar do seu pai. Minha voz estava mais baixa do que eu esperava. Mas você não tem o direito de dizer às pessoas que eu o abandonei. Tamara não tocou no calendário. Então ela se virou para Vinícius. Conte a eles. Ele franziu a testa. Conte a eles o que realmente aconteceu. Vinícius engoliu em seco. Eu estou contando. Ele enfiou a mão no paletó e tirou várias páginas impressas. Reconheci os prints de tela. Tamara também. Seu rosto mudou imediatamente. Onde você conseguiu isso? Você me enviou alguns deles, lembra? Quando estava perguntando o que o papai planejava fazer com a casa. Ele colocou as páginas na mesa. Arantes as leu. A sala ficou dolorosamente silenciosa. Mudar-se depois que Otávio morresse, se estabelecer a presença do bebê para tornar mais difícil para mim dizer não, eventualmente me pressionar a vender. Tamara olhou para ele. Vinícius, você está do lado dela. Ele olhou para a irmã por vários segundos. Então balançou a cabeça. Não. Tamara deu uma risada amarga. Parece que sim. A voz de Vinícius era baixa. Eu finalmente estou do lado do papai. Esse foi o momento. Não a escritura, não os 450 mil reais. Essa frase por 17 anos. Tentei tanto. Não fazer os filhos de Otávio sentirem que tinham que escolher entre mim e o pai deles. E agora, Vinícius finalmente entendia que me respeitar não era trair Otávio. Era respeitar a vida que Otávio havia escolhido. Tamara começou a chorar. Não dramaticamente. Ela cobriu o rosto e ficou sentada respirando com dificuldade. Não temos para onde ir. Felipe finalmente falou. Podemos encontrar algo. Ela se virou para ele. Com que dinheiro? Lá estava. Sob toda a arrogância havia medo. Medo real.
O aluguel deles havia acabado, a dívida era real, o bebê estava chegando. Eu entendia isso. Eu só não estava disposta a pagar por isso com a minha casa. Vocês têm o prazo da notificação para encontrar um lugar, eu disse. Tamara enxugou o rosto. Você realmente vai nos fazer sair? Sim. Ela me encarou. Eu continuei. Vou pagar a empresa de mudanças diretamente. Uma mudança para onde quer que vocês decidam ir. Ela pareceu confusa. Por que você faria isso? Porque sua filha não fez nada disso. A mão dela foi automaticamente para a barriga. Mas não vou pagar seu aluguel. Não vou pagar seu depósito. E vocês não vão ficar na minha casa. Tamara desviou o olhar. Ninguém disse nada por um tempo. Então, o telefone de Filipe começou a tocar. Ele o pegou, olhou para a tela e recusou a chamada. Sônia se inclinou em sua direção. Por favor, me diga que é o sofá. Vinícius tossiu na mão. Tentei não rir. Falhei. Até seu Gilberto sorriu. E depois de semanas sendo chamada de vingativa, egoísta e cruel, aquela pequena risada pareceu surpreendentemente boa. Eu não havia tirado a herança de Tamara. Não havia tirado a memória de seu pai. Não havia nem mesmo tirado sua chance de recomeçar. Eu simplesmente coloquei uma cerca em volta das coisas que nunca pertenceram a ela. E pela primeira vez, não me senti culpada por isso. Tamara e Filipe se mudaram 26 dias depois. Eu não estava lá quando eles saíram. Foi intencional. Uma empresa de mudanças cuidou de tudo. E como prometi, paguei a conta diretamente. Um caminhão, uma mudança nada mais. Eles encontraram um apartamento de 2 quartos acima do orçamento original, mas bem abaixo do que Filipe aparentemente imaginava que seria seu estilo de vida pós-herança. Não havia suíte principal reformada, nem berçário personalizado, nem sofá italiano. Mas havia espaço suficiente para um berço, e era isso que importava. Eu não voltei para a casa de Porto Alegre. As pessoas acharam isso surpreendente. Até Sônia me perguntou sobre isso. Estávamos sentadas na varanda telada da chácara uma tarde, quando ela disse: Você lutou tanto para ter sua casa de volta e agora não vai morar lá? Eu não lutei para morar lá. Ela ergueu uma sobrancelha. Então, pelo que você lutou, pensei sobre isso. Pelo direito de decidir. Sônia sorriu. Justo. 5 semanas após a reunião do espólio, Tamara deu à luz uma menina saudável, Sofia. Vinícius me enviou uma foto. Ela usava um gorro rosa de hospital puxado quase até as sobrancelhas e um punho minúsculo dobrado ao lado da bochecha. Fiquei olhando para aquela fotografia por um longo tempo. Então digitei: Ela é linda. Diga a Tamara que fico feliz por ambas estarem bem. Não fui ao hospital. Não foi um castigo. Eu simplesmente não sabia em que pé estávamos e finalmente parei de forçar os relacionamentos a parecerem mais saudáveis do que eram. Por quase 2 meses mal nos falamos. Enquanto isso, a verdade sobre a casa se espalhou pela família de Otávio. Algumas pessoas se desculparam. Lúcia me ligou uma noite e disse: Eu deveria ter perguntado a você o que aconteceu antes de abrir a boca. Agradeci por isso. Tia Carol não se desculpou. Ela disse: Ainda acho que você poderia ter lidado com isso de forma mais gentil. 1 ano antes, eu provavelmente teria passado 3 dias tentando convencê-la de que não era uma pessoa má. Desta vez eu disse: Você tem o direito de pensar assim. Então mudei de assunto. Isso pareceu um progresso. A vida na chácara se tornou comum de maneiras que eu não esperava. O aquecedor foi consertado. A torneira pingando precisava de uma peça de R$ 20, o que teria encantado Otávio, porque ele odiava pagar encanadores por reparos simples. Meu joelho ainda me incomodava, especialmente pela manhã. E os 12 quilos que ganhei cuidando de Otávio não desapareceram porque, de repente, descobri o autorrespeito. Comecei a caminhar. Nada impressionante, 10 minutos ao longo da lagoa no início, algumas manhãs 15 em dias ruins, 5.
Comprei sapatos melhores, cortei o cabelo, comecei a cozinhar refeições de verdade novamente em vez de comer biscoitos sobre a pia. Não porque estava me tornando uma nova mulher. Eu tinha 58 anos, gostava da mulher que eu era, só queria começar a cuidar dela de novo. E sim, mantive a poltrona azul horrível. Coloquei-a ao lado da janela da sala onde Otávio a teria querido. Era irritantemente confortável. Nunca admiti isso em voz alta. Vinícius começou a passar por aqui a cada 2 semanas. Às vezes ele trazia o almoço. Às vezes consertava algo que eu não havia pedido para ele consertar. Acho que era a maneira dele de se desculpar por ter ficado quieto naquele jantar. Nunca o fiz dizer isso. Sônia vinha com mais frequência do que ninguém. Numa sexta-feira, ela chegou segurando uma garrafa de vinho e anunciou: "Custou R$ 40, somos adultas, podemos sobreviver." Nós sobrevivemos. Quanto à casa de Porto Alegre, aluguei-a para um casal na casa dos 40 anos. Ela trabalhava no hospital de clínicas e ele lecionava em uma escola. Eles assinaram um contrato de aluguel adequado, pagavam em dia, pediam permissão antes de mudar qualquer coisa. Você ficaria impressionado com o quão luxuoso o respeito básico pode parecer depois que alguém tenta reivindicar seu quarto. Cerca de 4 meses depois que Sofia nasceu, Tamara me mandou uma mensagem. "Você me encontra para um café?" Olhei para a mensagem por mais tempo do que o necessário. Então concordei. Nos encontramos em uma cafeteria em uma manhã de terça-feira, território neutro. Tamara chegou carregando Sofia em um bebê conforto. Ela parecia diferente, principalmente cansada. Não o tipo de cansaço dramático de que as pessoas falam, o tipo real. Cabelo preso, sem maquiagem, uma leve mancha de regurgito em um ombro. Ela sentou-se à minha frente. Por 1 minuto, nenhuma de nós sabia como começar. Finalmente ela disse: "Eu te devo um pedido de desculpas." Eu esperei. Ela olhou para Sofia. "Quando o papai morreu, fiquei com medo." Sua voz falhou um pouco. "O Felipe não estava ganhando o que costumava, nossa dívida estava piorando, então engravidei e ficava pensando que o papai sempre resolvia as coisas." Ela esfregou o polegar na borda da xícara de café. "Comecei a pensar que a casa deveria resolver as coisas também, a empresa, tudo." Não disse nada. Ela continuou. "Em algum momento parei de perguntar o que era do papai e comecei a decidir que qualquer coisa ligada a ele me pertencia." Essa foi provavelmente a coisa mais honesta que ela já me disse. "Isso não desculpa o que você fez," eu disse. "Eu sei. E dizer às pessoas que eu o abandonei foi cruel." Seus olhos se encheram de lágrimas. "Eu sei." Respirei fundo. "Você tinha o direito de lamentar seu pai, Tamara. Você não tinha o direito de apagar a esposa dele." Ela assentiu. Não houve um grande abraço nem um final de filme. Depois de um tempo, ela tirou Sofia do bebê conforto. "Você gostaria de segurá-la?" Eu segurei. Sofia abriu os olhos por cerca de 3 segundos, pareceu completamente indiferente a mim e voltou a dormir. Eu sorri. Foi o suficiente por um dia. Com o tempo, Tamara e eu encontramos um relacionamento diferente, não o antigo, algo mais cuidadoso. Havia limites agora, sem dependência financeira, sem suposições, sem fingir que aquele jantar de domingo nunca aconteceu. No próximo aniversário de Otávio, sentei-me à beira da lagoa com seus óculos de leitura na mesinha ao meu lado. Por muito tempo pensei que vingança significava fazer Tamara perder. Mas ela ainda recebeu o que seu pai pretendia para ela. Assim como Vinícius. Não tirei o dinheiro deles, as memórias deles ou o lugar deles na vida de Otávio. Eu simplesmente parei de permitir que alguém tirasse o meu. Minha casa, minhas economias, meus anos com Otávio e meu direito de decidir o que aconteceria com o resto da minha vida. Eu costumava pensar que manter uma família unida significava engolir o que mais doía. Não penso mais assim. Às vezes um limite não é o que quebra uma família.
Às vezes, é a primeira coisa honesta que lhe dá uma chance de se curar. Se você já teve um familiar que confundiu sua bondade com permissão, gostaria de saber o que finalmente o fez traçar o limite. Às vezes, dizer basta é onde o respeito finalmente começa.